cada um de nós, que nós possamos louvar com nossos corações. Se você souber essa música, cante conosco. Aonde quer que esteja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Cante conosco. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Amém. We are happy for you in the presence, Jardim das Margaridas. God bless you and your family too. Pronto. Muito bem? Gostou, professora Cris? Ótimo. Arranhei o inglês, né? Seja bem-vinda, professora. Eu quero apresentar. Olha aí esse teacher. Olha aqui, ó. Vamos dar saudação para ele. Seja bem. Pronto. Pena que já vai embora amanhã, né, professora, né? Professora, que Deus te abençoe e que você seja usada poderosamente pelo nosso Deus para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Amém, boa noite. Você tirou 10. Que bom vê-los aqui mais uma noite, bem-vindos. Vai ser outra noite gostosa, compartilhando com vocês dessa palavra de Deus tão especial. Eu vou orar mais uma vez, antes da gente abrir a Bíblia. Orem comigo.
Querido Senhor, queremos pedir Tua presença nesse lugar, a Tua bênção. Derrama Teu Espírito e abre a Tua palavra diante dos nossos olhos. Abre também os nossos corações para entendê-la e aceitá-la. Que através, Senhor, do Teu grande amor e da Tua sabedoria, possamos compreender o Teu plano para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar lendo um verso que está em João 8. Então, podem abrir as Bíblias comigo em João 8, no verso 56. Nesse capítulo, Jesus está tendo uma discussão com os fariseus. E eles debatem muito com Jesus, sobre o que era verdade, quem era ele. Eles queriam sinais, eles queriam que ele falasse uma coisa assim, eles queriam ouvir dele quem ele era, e eles punham muita pressão em Jesus. E em dado momento desta discussão, que é o foco esse verso aqui é o nosso foco, verso 56. Ele vai dizer assim: Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Mas não é interessante a gente pensar que Jesus diz que Abraão viu o dia de Jesus. Abraão sabia o que Jesus ia fazer, o que ia acontecer. Como assim? Como que Abraão viu o dia de Jesus? Como que ele compreendeu o Messias que nem esses fariseus que estavam estudando o texto bíblico há tanto tempo tinham conseguido entender? E aí a gente volta para o Antigo Testamento e abre as nossas Bíblias em Gênesis 22. Porque foi nesse momento que Deus revelou para Abraão o seu plano. Foi nesse momento que Abraão viu o dia de Jesus, entendeu, compreendeu o que ia acontecer. Vamos ler essa história juntos. A gente também vai entender o que Abraão aprendeu nesse dia. Começa assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Quando esse pedido de Deus vem, a gente já acompanhou Abraão através de muitos capítulos na história dele na Bíblia. Abraão foi chamado de uma terra muito distante, Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia. Ele faz uma viagem de muitos quilômetros, que demorou meses e anos, indo e caminhando em direção a uma terra que ele não conhecia. Deus levou ele para um lugar e falou assim: você vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. E leva ele para esse lugar novo. E Deus promete para ele o maior desejo que existia no coração de Abraão, que era ter um filho. Você vai ter um filho, Abraão. Deus prometeu para ele. Mas Abraão estava ficando velho e isso não acontecia. Abraão duvida dessa promessa. Abraão tenta resolver o problema sozinho. E os anos vão se passando e ele fica se questionando: quando que Deus vai cumprir essa promessa? E quando essa promessa se cumpre, eles estão tão felizes, mas tão felizes, que o nome do bebê é Eli. E Sara diz assim: quem ouvir a minha história vai rir comigo. E o que ela quer dizer é rir de alegria, rir de surpresa. Que coisa maravilhosa. Abraão tinha 99 anos quando ele teve Isaque. Então, quando a gente começa esse capítulo e a gente lê isso, é um choque. É um choque para quem lê. Imagina para Abraão. E talvez a gente se pergunte: mas como assim Abraão ouviu isso? Como que ele teve tanta certeza que era a voz de Deus? Porque ele teve tanta certeza que ele faz exatamente o que Deus fala sem questionar. Ele levanta de madrugada, prepara o seu jumento, toma consigo 2 servos, Isaque, leva a lenha, rachou a lenha ainda de manhã para o holocausto e foi para o lugar que Deus tinha indicado.
Não existe no texto nenhuma pausa entre o momento em que Abraão recebe esse pedido e a saída dele para cumprir a ordem de Deus. E isso mostra a intimidade de Abraão com Deus. Sabe aquele amigo que você conhece tão bem, que você ouve a voz dele e você não tem dúvida de que é o teu amigo? Essa é a amizade de Abraão com Deus. Mas por que Deus pôs Abraão à prova? Para que testar? Qual é o objetivo? Deus não sabe a resposta? Ele sabe a resposta. Então, para que testar? Eu aprendi com um dos meus professores, e foi quando eu fiz o hebraico avançado, que era muito interessante. Ele fez a prova antes do fim da aula. Ele adiantou a prova, mas ele estava devendo uma aula, então ele fez mais uma aula. E a aula dele era muito difícil. Muito difícil. E eu já tinha parado de estudar porque eu já tinha feito a prova. E na aula dele a gente tinha que traduzir textos, os textos mais difíceis da Bíblia, todinho, com todas as anotações, e não podia olhar para as anotações na hora de responder, tinha que realmente saber tudo. Acabou a prova, eu estava aliviada, acabei, passei, esqueci completamente que tinha mais uma aula. Vocês acreditam que o professor ligou para mim, mandou eu vir na aula, que eu tinha esquecido? Ligou, pediu para minha amiga, cadê a Cris? Não está aí? Não, liga para ela, ela vai vir na aula. Eu falei, nossa, o professor me ligou, eu tenho que ir na aula, mas eu não preparei nada. Todo esse esforço agora vai cair no ralo, por quê? Porque ele vai descobrir que eu não sei hebraico nenhum. E fui rápido, mas tremendo. E sabe o que eu descobri? Que eu sabia hebraico. Eu passei na prova, eu estudei, eu fiz meu esforço, mas eu só entendi que eu tinha aprendido hebraico quando eu tive que aparecer naquela aula de última hora, abrir minha Bíblia hebraica na página que ele mandou e ler e falar o que estava escrito. Aquela foi a minha prova. E naquela prova não foi o professor que descobriu que eu sabia hebraico. Fui eu. E eu vejo isso em Abraão. Deus está pedindo para Abraão uma coisa que Deus já sabe que Abraão alcançou. Mas Abraão não sabe. Abraão tem muitas falhas, a gente vê, ele obedece quando Deus manda ele sair. Mas ele não tem certeza como que vai vir o herdeiro, quando que o herdeiro vai vir, se era para tomar Agar ou não. E ele fica com essas dúvidas. Mas a fé dele foi crescendo, 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 e naquele momento a fé dele estava naquele momento bonito, naquele momento de conexão com Deus, onde a voz de Deus era super familiar a ele. E Deus naquele momento mostra, porque Abraão não sabia o quanto a fé dele tinha fortalecido. Mas essa não é a única coisa que Deus quer mostrar para Abraão. Ele quer mostrar outra coisa. Ele quer mostrar o dia de Jesus, o Messias que viria. E Deus é muito criativo na maneira como Ele nos ensina lições, aonde Ele nos leva e as experiências que Ele nos dá e os pensamentos que Ele traz nos nossos corações. Então, Ele faz essa prova. Aquela prova que é para mostrar para o aluno a realidade, algo a mais. E é isso que Deus faz. Porque olha só, olha o palavreado da ordem de Deus. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele usa 4 expressões para descrever o filho de Abraão. Só que se a gente pegar essas 4 expressões, olha como elas se encaixam perfeitamente no Filho de Deus. Toma teu filho, teu único filho, Jesus, a quem amas e oferece ele em sacrifício. Deus não pede nada mais de Abraão do que ele está fazendo para salvar a humanidade. E ele vai usar isso para, de uma maneira extremamente profunda e real, mostrar para Abraão o que ele está passando. Ou seja, Deus é tão amigo de Abraão que ele abre o seu coração da maneira mais poderosa. Você vai viver o que eu estou vivendo. Para a gente poder conversar sobre isso depois.
E Abraão confia tanto nesse amigo que não tem um momento de hesitação. Levantou-se Abraão de madrugada, faz tudo o que ele precisa e vai. Ao terceiro dia, que ele sai, verso 4. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Essa expressão de erguer os olhos, ela é usada de uma maneira muito interessante na Bíblia. E erguer os olhos geralmente significa olhar para as coisas do alto. A gente vai ver que você, nesse caso, a gente percebe que ele vê uma montanha, mas ele vê de longe. Então, na verdade, ele não precisa erguer muitos olhos, não é uma questão física, é uma questão mental. Porque quando ele ergue os olhos, ele vê o lugar onde Deus quer que ele vá. E a expressão vai acontecer 2 vezes no texto. É quando ele ergue os olhos que ele consegue ver melhor as coisas de Deus. E quando ele chega nesse lugar e ergue os olhos, ele vê de longe o lugar que Deus falou para ele. Aliás, aqui repete de novo, voltando no final do verso 2, você vai lá num monte que eu te mostrarei. Ou seja, ele nem sabe onde é. Ele sabe a localização geral, mas lá, quando você chegar, eu vou te mostrar qual é o monte que você vai subir. Então disse a seus servos, fica aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá e voltaremos para junto de vós. Não sei se vocês já se perguntaram que idade tinha Isaac nessa época. A gente calcula pelo texto que ele tem talvez uns 17 anos. E aqui a palavra rapaz também fala isso, porque o hebraico tem palavras específicas para identificar a idade dos jovens, das crianças e do bebê. Então, cada um tem uma palavrinha igual a gente, né? Bebê, criança, jovem. E essa é a palavra para jovem. Mas olha o que ele fala. Os servos ficam aqui com o jumento. Eu já volto. Não, ele fala, nós já voltamos. E esse é o primeiro sinal de uma fé expressa. E essa fé é bonita porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe como Deus vai salvar o filho dele. Mas ele sabe pela fé que Deus vai salvar o filho dele. Fé é acreditar nas coisas que são invisíveis. É aceitar as coisas que a gente não consegue compreender. E essa caminhada com Deus é o que traz essa intimidade desses 2 amigos. Eu não sei como que ele vai resolver essa situação. Eu não consigo nem imaginar. Mas ele vai resolver. Em Hebreus, a gente tem um outro verso falando da fé de Abraão, que ele tinha fé de que o filho dele ressuscitaria. Então ele vai na fé. E quando ele diz para esses jovens que estão com ele, os servos dele, ele diz assim, voltaremos para junto de vós, ele está expressando exatamente essa fé. Que é uma fé tão difícil de ter, é uma fé tão difícil de expressar, que é essa fé de eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas vai ser legal. É difícil se imaginar nessa situação. Uma vez eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado. E eu estava morando numa casa e o governo, a prefeitura decidiu tomar a casa, era alugada, porque eles queriam modificar a estrada, eles iam derrubar a casa. Aí eu tinha que sair da casa, só que eu estava para sair de viagem em 1 semana. Eu tive que deixar minhas coisas tudo na casa da minha irmã, que morava em outra cidade. E eu não sabia onde eu ia morar quando eu voltasse. Naquela semana que eu ia viajar, meu carro morreu. Morreu assim, o motor fundiu. Ele era de 86, então estava na hora, assim, né? Já tinha rendido. Mas isso era 2005. E o carro era de 86. E eu lembro que naquele momento eu estava num momento tão legal com Deus. Não foi sempre assim, tá? Estou dando esse exemplo. Mas assim, que eu falei assim, vai ser tão legal quando eu voltar, porque Deus vai ter que fazer tanto milagre, vai ser divertido de ver. Ele vai ter que me arrumar uma casa e um carro. E eu estava animada porque Deus tinha aberto muitas portas para eu estar lá. Mas assim, eu vou sinceramente dizer, eu só consegui dizer isso uma vez. Todas as outras eu fico, como que vai resolver isso?
é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Eu espero que vocês tenham pelo menos um dia essa experiência de falar: que legal, perdi a casa, perdi o carro, mas agora Deus vai ter que fazer milagre e eu vou ver, vai ser ótimo, vai ser lindo, vai ser bênção. E tudo resolvido, cheguei, foi super fácil achar casa, tinha alguém vendendo um carro, meu cunhado vendeu o carro dele para mim, era um 87. Abraão ergue os olhos, eu acho que é esse o movimento, você ergue os olhos e você tenta ver, mas a gente não consegue ver, porque a nossa visão é humana. Mas mesmo assim, a gente ergue os olhos e deixa Deus trabalhar na nossa vida. Acredita no que a gente não vê, sabendo que Ele já tem uma solução. Abraão pega a lenha, coloca sobre Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E eles caminham juntos. Esse é o verso 6 e eu vou dividir ele um pouquinho. Em primeiro lugar, eu queria que vocês observassem que aparece Isaque, seu filho. A palavra filho repete nesse texto 11 vezes, do verso 1 até o verso 19. Ou seja, uma ênfase no filho. Porque esse texto é Deus revelando para Abraão o que vai acontecer com o Filho de Deus. E a palavra filho se repete. Então, mesmo a gente sabendo que Abraão, pai dele, fica Isaque, seu filho, seu filho, seu filho. E essas repetições ensinam a gente, assim, é uma dor, é meu filho que eu estou levando, é meu filho que está subindo comigo, é meu filho que está carregando a lenha, e é meu filho que eu vou pôr em cima da lenha. Então fica assim muito enfatizado. E a última frase eu também quero enfatizar, porque ela também repete 2 vezes. Seguiam ambos juntos, caminhavam ambos juntos. Ela vai repetir 2 vezes, e na segunda vez que ela repetir, a gente vai falar sobre o significado dela. Nesse momento, a gente tem um diálogo no verso 7 entre Abraão e Isaque. E Isaque diz a Abraão, seu pai, pai. E aí a gente começa a perceber também uma repetição da palavra pai. A palavra pai aparece menos, mas ela também repete. E ela repete de um jeito assim, vocês viram quantas vezes eu falei? Muito perto, Isaque diz para Abraão, seu pai, pai. Né? No original hebraico, ela repete ainda mais. E tem uma coisa que os tradutores não souberam traduzir. Porque diz assim, disse Isaque para Abraão, seu pai, e disse. Então, repete o disse, pai. Só que no hebraico, quando aparece essa expressão, e ele disse, você tem que escrever a fala, porque essa expressão apresenta a fala. Então, ao dizer, e disse Isaque para seu pai, e não tem fala, e diz, e disse de novo, é como se tivesse uma fala faltando. A Bíblia é escrita de uma maneira maravilhosa, intencional e cuidadosa. Então, todos os detalhes contam. E quando a gente vê essa ausência de uma fala, o que é uma ausência de uma fala? É um silêncio. Então, o que a gente vê, e se a gente pudesse, a gente ouviria, seria mais ou menos assim. Isaque disse para Abraão, seu pai, ele não consegue dizer. E nessa simples falha de não conseguir dizer o que passou pela cabeça dele, o leitor começa a pensar, ele está começando a entender o que está acontecendo com ele. Então ele para, hesita. E quando ele fala, ele não fala pergunta, ele fala, pai. Então o diálogo fica assim, e disse Isaque, e ele disse, pai. Aí quando Abraão diz, eis-me aqui, filho. Aí ele faz a pergunta que já está rodando na cabeça dele. Olha, o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o holocausto? Cadê o animal?
E Abraão responde para ele uma coisa que ele não sabe. Ele não sabe aonde está o cordeiro para o holocausto. Mas ele sabe que Deus vai resolver. E ele diz para o filho dele, no verso 8, Deus proverá para si, meu filho, olha a repetição do filho, o cordeiro para o holocausto. Na cabeça de Abraão, ele está falando, Deus tem uma solução para este momento entre eu e meu filho. Ele vai resolver esse problema. Ele sabe o que ele está fazendo. O que ele ainda não sabe é que Deus não resolveu só o problema dele, mas que o que ele está aprendendo é como Deus vai resolver o problema da humanidade. Então, Deus proverá para si. Deus vai resolver o problema, mas não é só o problema da morte de Isaac. É o problema da morte de cada ser humano. Cada pessoa que não tem o poder, nem o como resolver o problema da morte. Mas que através do poder de Deus e do amor de Deus, o problema será resolvido. Amém. E é exatamente aí que aparece, segunda vez, a frase, seguiam ambos juntos. E nesse momento, essa frase que aparece antes do diálogo e depois do diálogo mostra que não é só Abraão que está disposto a entregar o seu filho a Deus. Isaac, nesse momento, faz a decisão de sim entregar a Deus. Então, eles seguem juntos porque os dois estão juntos nesse plano. Os dois têm fé em Deus. Eles seguem juntos. E a união de Isaac e Abraão reflete e aponta mais uma vez para essa união entre Jesus Cristo e o seu Pai. Porque eles fazem esse plano juntos. O plano do sacrifício do Filho de Deus, o único Filho de Deus, para que nós vivêssemos. Aquele problema criado lá em Gênesis 3, como falamos ontem, e que agora vai ser apresentado, está sendo apresentado para Abraão. Eles chegam ao local que Deus aponta para ele, ele constrói um altar, amarra Isaac, seu filho, e o coloca em cima da lenha. Esse é o momento. E é interessante, Isaac é um rapaz forte, ele carregou o mais pesado. Você vê que ele tem uma força a mais que Abraão, até no texto, porque ele pega o que é mais pesado, a lenha, e dá para Isaac carregar. E ele carrega uma tocha e o cutelo. Quando chega lá, eles constroem. Quando ele amarra Isaac, é o momento que se Isaac quisesse fugir, ele teria fugido. Se Isaac quisesse lutar, ele teria lutado. Sabe por que ele amarra Isaac? Para que, por reflexo, Isaac não saia da situação. Não porque Isaac não tinha aceitado. Então, Isaac se oferece livremente para ser amarrado. Depois, Abraão provavelmente nem tem a força de colocar Isaac sozinho sobre o altar. Então, Isaac tem que subir nesse altar. Para a gente ver o coração de Isaac e a confiança que ele tem no seu pai. Até aqui não apareceu na Bíblia nenhum relacionamento entre Isaac e Deus. Justamente porque nesse momento da infância o pai está representando Deus para as crianças. É o exemplo que eles têm e ele mostra uma confiança perfeita. É assim que ele vai ter fé em Deus depois, transferindo essa confiança. Isaac voluntariamente se oferece e Abraão está disposto a ir até o fim. Verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Na primeira vez que Deus chama Abraão, ele disse a Abraão só uma vez. Dessa vez ele disse duas. Provavelmente porque Abraão estava tão intento em fazer que o próprio pensamento dele teve que ser interrompido. Deus esperou o último momento para mostrar a Abraão, você realmente ia fazer isso. Você não ia desistir na última hora. Aí ele diz, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças,
Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho. Olha isso. E nós sabemos o quanto Deus nos ama, porque Ele não nos negou o seu filho. E aí aparece de novo a frase, no verso 13, tendo Abraão erguido os olhos. Ele vai ver agora além do que ele tinha visto até aqui. E o que ele vai ver? Um carneiro preso pelos chifres e pronto a ser oferecido no lugar do filho dele. O que ele descobriu nesse momento? O que ele aprendeu? Porque é nesse momento que é revelado o plano de Deus. Porque o plano de Deus é assim: o teu filho não precisa morrer, porque o meu filho vai morrer no lugar dele. Essa é a fala de Deus para Abraão. Mas para Isaac, a fala de Deus é: você não precisa morrer, porque o meu filho se ofereceu para morrer no teu lugar. E aqui se resume aquele verso tão lindo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, ergue os olhos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É esse tanto. E Jesus, essa decisão de Deus, ela teria sido feita por uma única pessoa. Se somente um ser humano tivesse caído em pecado, Deus faria tudo isso por uma única pessoa. Ele explica o seu trabalho dizendo que ele deixa as 99 ovelhas que estão bem, para ir atrás daquela uma que se perdeu. Então, Deus vem atrás, porque Ele te ama muito. Ele continua e ele fala para Abraão uma profecia: deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência. E aqui aparece a palavra que estudamos ontem, semente. E agora ele não diz para Abraão só, porque o meu filho vai morrer no teu lugar. Ele diz, porque na tua descendência virá o Messias. Você vai trazer essa bênção para o mundo. E aí ele termina dizendo, nessa semente, nessa descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porque ele foi obediente, todas as nações da terra são abençoadas. E sabe o que é legal? Isso ainda é válido hoje. Para cada pessoa que obedece a Deus, carrega Deus para o mundo onde ela vive, onde ela está, para perto dos seus vizinhos e dos seus amados, essa pessoa é bênção para todas as pessoas à sua volta. Essa pessoa é um lembrete de que Jesus veio para que você não tenha que morrer. Essa pessoa carrega a semente do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Eu quero encerrar com uma história que eu vi recentemente. Era uma história que se passou numa rádio, numa cidade dos Estados Unidos. E um menino jovem, uns 12, 13 anos, ligou para a rádio. E dava para ouvir na voz dele que ele era um jovem, muito, muito jovem. E ele falou assim, eu estou ligando porque eu tenho uma mensagem para vocês. Porque eu tenho que compartilhar com vocês o que Deus me disse. E você vê que a pessoa da rádio ficou meio assim surpreso, né? Um jovem ligando e falando assim, tá bom, filho, pode falar. E aí ele começou a contar uma história. E ele diz assim, meu pai tem uma vaca aqui na fazenda e essa vaca deu à luz ontem. Só que quando o bezerro saiu, eu acho que ele caiu e quebrou as costas.
E o bezerro não ia sobreviver. E esse menino de 13 anos é que teve que sacrificar o bezerro. E foi muito difícil para ele. Ele começa a chorar nesse momento da história. E ele diz assim: eu é que tive que sacrificar o bezerro. E eu chorava, mas eu fiz, porque era o melhor. Mas eu comecei a perguntar para Deus, ele fala, e perguntar por quê? Por quê? Por que tem que ser assim? Por que tem que ter sofrimento? Por que a gente tem que passar tanta dor? E Deus disse para ele: eu sei. Porque eu tive que ver o meu filho morrer para salvar vocês. E ele disse que ouviu Deus falando isso para ele naquele momento. E na rádio, ele virou continuou falando com as pessoas da rádio e falou assim: a gente perde pessoas, a gente sofre, a gente tem dor, mas Deus também tem. Ele também perdeu alguém muito especial. E ele perdeu por nós, para que nós fôssemos salvos. O que Deus mais quer, o que Jesus mais quer, é que o sacrifício dele não tenha sido em vão. Ele quer ver você aceitar o convite dele, aceitar o sacrifício que ele fez por você e se achegar a ele. Ele quer que você erga os olhos para você ver o amor que ele tem e como ele está ali de mão estendida, só esperando você levantar, só esperando você aceitar. E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que está prestes a aceitar esse convite, que estava pensando nesse convite, que recém ouviu esse convite. Se você entende o amor que Deus tem por você, que você se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração especial. Nós queremos que você aceite esse convite. Nós queremos que você entregue a sua vida a Deus. Nós queremos que você viva eternamente, porque Ele morreu no seu lugar. Fique em pé. Eu quero orar com vocês. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai, muito obrigada pelo sacrifício do Teu Filho, por ter amado tanto, tanto esse mundo que você esteve disposto a sacrificar e perder o Seu Filho, para que nós tivéssemos uma chance de viver. Você conhece os corações, Pai. Você conhece cada pessoa aqui intimamente. Que cada um possa ouvir a Tua voz, que cada um possa ouvir o convite, aceitar o convite e sentir e seguir na Tua presença todos os dias daqui para frente. Que estejamos sempre em Tuas mãos e sob o Teu cuidado. E obrigada mais uma vez pelo sacrifício de Jesus Cristo. Abençoa-nos e guia-nos conforme a Tua vontade. Aceita, Senhor, esses corações oferecidos a Ti, agradecidos pelo Teu amor e cuidado e pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureças vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua
toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Cristo é o pão. Amém. E Pai, te louvamos porque no Senhor nós encontramos a nossa salvação. Em Ti somos mais do que vencedores. O amor, o Teu grande amor, nós não conseguimos explicar, não conseguimos descrever. O Senhor nos amou de tal maneira, como diz o profeta João, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui, pela graça e pela fé, já podemos vislumbrar o momento em que entraremos nos céus e vamos morar contigo eternamente. Graças ao teu sacrifício, a porta que foi aberta, e nós estamos aqui te louvando por esse amor extraordinário. O Senhor venceu e a tua vitória é acreditada a cada um de nós quando nos achegamos pela fé nos méritos do nosso Salvador Cristo Jesus. Obrigado porque nesta noite o Senhor nos falou de maneira poderosa, nos tocou profundamente e nos chamou para a decisão de permanecer na tua presença. Agora conduza-nos para os nossos lares, possamos descansar em paz, ter um dia de atividades e amanhã às 19 horas mais uma vez estarmos aqui para juntos te louvar, para juntos te adorar e para juntos compreendermos mais da tua palavra. Obrigado por este momento, obrigado pelas bênçãos desta noite. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.